Salve Maria e viva Cristo Rei, aqui é o irmão Talmidim. Seja muito bem-vindo ao programa Talmidim YouTube, não é? Se você puder ativar as notificações, comentar, compartilhar, e seu like é de suma importância, não é? E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Hoje eu quero falar se de fato a Virgem Maria ela pode nos ouvir as orações dos fiéis ou não. Segundo Newton, né? Newton me prova que não. Mas já faz aí uma semana que eu estou esperando que ele me prove a tese dele de que os santos não podem ouvir e muito menos interceder por alguém, né? Porque essa é a fé de sempre, né? Os pais da igreja, como esses que eu vou deixar aqui, já enfatizavam que a Virgem Maria pode sim ouvir as orações dos fiéis. Mas a teologia católica ela é mais profunda que isso. Por que nós acreditamos que os santos podem interceder? Primeiro, porque os santos eles não estão mortos, eles estão vivos, né? E assim como eu posso orar por você estando em vida, aqueles que faleceram em Cristo, que estão vivos, também podem interceder. Ou seja, não há uma ruptura no corpo de Cristo após o falecimento em Cristo. Talvez você vá me usar, por exemplo, a passagem de Eclesiastes que diz que os mortos nada sabem. Mas, na realidade, na época do Antigo Testamento, havia um pensamento limitado sobre a salvação, sobre a vida eterna, porque Cristo não estava ali, né? Agora, já em Apocalipse, nós vemos os mártires clamando por vingança. E nada mais é que uma intercessão. Eles estão pedindo para que Deus faça alguma coisa. Isso é intercessão, né? Reconhecendo que não há nenhum sentimento errado no paraíso, no céu, como a Bíblia nos menciona, então eles também podem, né, por A mais B, interceder por nós. Na verdade, todos aqueles que dizem que os santos, os mártires, aqueles que morreram não podem interceder, eles não conseguem comprovar um versículo bíblico que diga que se eu morrer em Cristo, acabou, né? Eu não faço mais parte do corpo de Cristo, né? Eu estou na dormição. Esse ensinamento da dormição é uma heresia absurda. Porque nós vemos, né, em Apocalipse os mártires clamando. E isso não é uma dormição. Quem dorme consegue clamar? Quem dorme consegue pedir para Deus vingança? Óbvio que não, né? E uma prova disso também é no Monte da Transfiguração, aonde dois personagens importantes do Antigo Testamento aparecem para Jesus. Se eles estão dormindo e nada sabem, então como eles apareceram no Monte da Transfiguração? Então, a teologia católica ela é muito mais profunda do que isso. Reconhecendo que a Virgem Maria ela é a mãe de todos os santos, de todos os mártires, enfim, né? Se eles podem ouvir e interceder, ela também pode, né? Na verdade, ela em primordial poderia muito mais do que eles. Mas aí você vai dizer que eu sou idólatra, porque os atributos de saber de tudo, né, a onisciência, enfim, é um atributo de Deus. Bingo! Você disseste muito bem, é um atributo de Deus. Por que eu, Johan, né, posso operar milagres estando fazendo parte do corpo de Cristo? Porque é Cristo que opera através de mim. Então, os santos que faleceram em Cristo, que estão vivos e que continuam fazendo parte do corpo de Cristo, eles fazem não porque eles têm algum tipo de poder, mas porque Cristo através deles opera. Por isso nós acreditamos na igreja padecente, triunfante e militante, né? As três andam juntas.
Então essa é a questão. Eles não fazem porque eles têm alguma virtude própria, algum poder próprio. Eles fazem porque assim Cristo opera através deles. Cristo faz através deles. E é isso que talvez não entra na cabeça de um evangélico, porque a teologia evangélica, ela é uma teologia fraca, porque ela não tem nem 600 anos. É uma teologia, e tudo aquilo que eles sabem de bom, né, proveio da Igreja Católica, certo? Então eles não têm uma teologia muito bem elaborada. Então para eles entender algo nessa magnitude de uma igreja intelectual é absurdamente complicado, né? Bom, o que pensar de alguém, por exemplo, que acredita que a igreja acabou com a morte de João, porque a sola escritura é isso. É eu acreditar, né, que a igreja acabou ali. João morreu e os sucessores dos apóstolos, como não estão na Bíblia, para mim não conta, não é? Então, é uma teologia fraca, é uma teologia, se é que eu posso chamar de teologia, né? Agora, quando eu me aprofundo, né, na Igreja Católica, em questão da teologia e também da filosofia, você percebe que, poxa, é uma teologia que não é para qualquer um entender. Então, se não há nenhum versículo que diga, olha, depois que você faleceu, acabou. Você vai ficar dormindo no seio de Abraão e é isso. Não existe isso. Porque na Bíblia nós vemos homens clamando por vingança. E esse clamar aqui é uma intercessão. Deus, faça algo. Deus, faça algo. Até quando não vingas o nosso sangue dos homens que estão na terra? Não é? Então, essa é a questão. Então, todos aqueles que dizem, por exemplo, que a Virgem Maria não ouve, que os santos não têm o direito, dever, enfim, de interceder por nós, são os mesmos que não trazem um versículo sólido que diga, olha, tá aqui, não pode. E o que trazem, ainda trazem do Antigo Testamento que Cristo não estava lá. Né? Então essa é a questão. Essa é a questão. Essa é a teologia católica. A igreja padecente, a militante, a triunfante. E tudo aquilo que nós operamos e fazemos não é por intermédio de direito, enfim, de mérito nosso. Não é. É Cristo que opera através de nós. É o Espírito Santo que opera através de nós. É isso. É isso. Essa é a teologia católica. Mas Newton, por favor, eu até hoje estou esperando você me explicar e me provar que os santos e, né, entre tudo a Virgem Maria não podem interceder e muito menos ouvir. Se é a questão da onipresença, onisciência e onipotência, eu já falei aqui que todos eles não fazem por poderes próprios, como eles fazem parte do corpo de Cristo, sendo a Virgem Maria como mãe de Deus, né? Eles fazem por intermédio de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Por favor, compartilhe esse vídeo aí com um evangélico fanático que não entenda absolutamente nada da igreja, né? E o seu like aí é de suma importância. E até a próxima.